A porta do apartamento rangeu de repente, e Tiago congelou ao ver sua mãe entrar sem bater, os olhos dela se arregalando ao flagrar ele e Ricardo entrelaçados em um beijo impulsivo no meio da cozinha, onde o encanamento ainda gotejava. Em vez de explodir em fúria como Tiago esperava, a mãe soltou a bolsa no chão e murmurou: "Eu sempre soube, filho", virando as costas e saindo em silêncio, deixando um vazio que ecoava mais alto que qualquer grito. Tiago se afastou de Ricardo, o coração acelerado, sem saber se aquilo era alívio ou o começo de um abismo. Tiago morava naquele pequeno apartamento em Alfama, o bairro antigo de Lisboa, há 2 anos. Aos 28 anos, ele trabalhava em um escritório de contabilidade no centro da cidade, lidando com números frios que contrastavam com o caos interno que sentia desde a adolescência. Cresceu em uma família católica tradicional de Sintra, onde o pai, um engenheiro aposentado, pregava valores rígidos sobre honra e dever, e a mãe, professora, mantinha a casa como um santuário de normas sociais. Tiago nunca se atrevera a questionar sua atração por homens, em vez disso, enterrava-a sob camadas de rotina, namoradas passageiras que nunca duravam e uma solidão que o consumia aos poucos. O apartamento era seu refúgio, alugado de Ricardo, o proprietário que aparecia esporadicamente para concertos. Ricardo, 35 anos, era um divorciado que gerenciava vários imóveis na cidade. Alto, com barba por fazer e um sorriso fácil, ele havia-se casado jovem com uma mulher que o deixou por incompatibilidades que ele nunca explicava. Vivia em Belém, em uma casa modesta, e passava os dias entre ferramentas e contratos, evitando pensar no vazio que o divórcio deixara. Naquela tarde chuvosa de outono, Tiago ligara para Ricardo reclamando de um vazamento na cozinha. "Vou aí em meia hora", dissera Ricardo ao telefone, com aquela voz grave que sempre fazia Tiago se sentir inquieto. Quando Ricardo chegou, molhado da garoa lisboeta, eles trocaram olhares breves enquanto ele se ajoelhava para examinar o cano. Tiago observava, fingindo interesse nos reparos, mas na verdade notando os músculos tensionados nas costas de Ricardo, o jeito como ele limpava o suor da testa. Conversaram sobre banalidades, o trânsito caótico de Lisboa, o aumento dos aluguéis, o fado que ecoava das ruas estreitas de Alfama. Mas algo mudou quando Ricardo se levantou, limpando as mãos, e disse: "Você parece tenso, Tiago." "Tudo bem." Tiago hesitou, mas as palavras saíram como um rio represado, contou sobre o stress no trabalho, a pressão familiar para se casar, a sensação de estar vivendo uma mentira. Ricardo ouviu, sem julgar, e compartilhou sua própria história, o casamento fracassado, a descoberta tardia de sua bissexualidade, o medo de ser rotulado a uma sociedade ainda presa a tradições. O ar ficou pesado, carregado de uma eletricidade que nenhum dos dois esperava. Ricardo tocou o ombro de Tiago, um gesto de consolo que se transformou em algo mais. Seus rostos se aproximaram, e o beijo aconteceu, urgente e confuso, como se anos de repressão explodissem em um instante. Foi aí que a porta se abriu. A mãe de Tiago, que viera de surpresa trazer um bolo caseiro, como fazia às vezes, presenciou tudo. Seu silêncio foi o soco no estômago. Tiago correu atrás dela escada abaixo, mas ela já estava no táxi, partindo para Sintra. De volta ao apartamento, Ricardo esperava, preocupado. "Desculpe, eu não devia ter", começou ele, mas Tiago interrompeu: "Não foi você. Sou eu que vivo escondendo isso." Eles se sentaram à mesa, o vazamento esquecido, e conversaram pela noite adentro. Ricardo confessou que sentira atração por Tiago desde o primeiro encontro, mas respeitara o espaço. Tiago, pela primeira vez, admitiu para si mesmo que aquilo não era um erro passageiro, mas parte de quem era. No dia seguinte, Tiago acordou com mensagens da mãe: "Precisamos conversar. Venha para casa no fim de semana." O pânico se instalou. Ele ligou para Ricardo, que o acalmou: "Enfrente isso, Tiago. Esconder só piora." Mas Tiago sabia que enfrentar significava arriscar tudo: o amor da família, o emprego em um ambiente conservador, a imagem que construíra. Enquanto andava pelas calçadas de pedra de Alfama, o som dos elétricos ao longe, ele se perguntava se valia a pena. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços como o casamento gay legalizado há anos, ainda carregava ecos de preconceito, especialmente em famílias tradicionais. Tiago sentiu o peso da escolha: continuar mentindo ou arriscar a verdade. Ricardo, por sua vez, lidava com seus próprios demónios. Seu divórcio fora motivado por dúvidas sobre sua sexualidade, e agora, com Tiago, ele via uma chance de autenticidade, mas temia machucar alguém tão vulnerável. A chuva parou, e o sol tímido iluminou as fachadas azulejadas, mas para Tiago, o céu parecia mais cinzento que nunca. Ele decidiu ir para Sintra, sabendo que aquela visita poderia mudar tudo. Tiago chegou à casa dos pais em Sintra no sábado à tarde,
o ar fresco da serra contrastando com a tensão que carregava no peito. A mãe o recebeu com o abraço apertado, mas o pai, sentado na sala com o jornal, mal ergueu os olhos. Sente-se, filho, disse a mãe, guiando-o para o sofá. A conversa começou devagar, com rodeios sobre o tempo e o trabalho, até que ela tocou no assunto: o que ouvi? Aquilo é sério. Tiago engoliu em seco, as palavras presas na garganta. Sim, mãe. Eu gosto de homens. Sempre gostei, mas tive medo. O pai dobrou o jornal com força, o rosto vermelho, medo. Isso é uma escolha errada, Tiago. Nossa família não é assim. O que os vizinhos vão dizer? E a igreja? A discussão escalou rapidamente. Tiago defendeu-se, falando sobre amor verdadeiro, sobre leis que permitiam casamentos iguais, mas o pai rebateu com versos da Bíblia e tradições portuguesas. Você vai destruir nossa reputação, gritou ele. A mãe, dividida, chorou em silêncio, pedindo paz. Tiago saiu dali abalado, mas com uma semente de determinação. No trem de volta a Lisboa, ligou para Ricardo. Foi horrível, mas pelo menos disse a verdade. Ricardo esperava no apartamento, com uma garrafa de vinho do Douro. Eles beberam, compartilhando histórias. Ricardo contou sobre sua juventude em Porto, onde cresceu em uma família operária, trabalhando cedo para ajudar em casa. Seu casamento com Ana durara 10 anos, mas as dúvidas o corroeram até o fim. Eu a amava, mas não como ela merecia, confessou. Tiago ouviu, sentindo uma conexão profunda. Nos dias seguintes, eles se aproximaram mais. Encontros discretos em cafés escondidos de Lisboa, passeios pelo Chiado à noite, onde as luzes dos lampiões criavam uma ilusão de privacidade. Tiago sentia-se vivo pela primeira vez, mas o conflito interno o atormentava. No trabalho, ouvia piadas homofóbicas dos colegas, e se calava, temendo ser exposto. Em casa, ligações da mãe suplicando que repensasse o deixavam exausto. Ricardo, mais experiente, incentivava: você não pode viver pela aprovação dos outros. Mas ele próprio lutava com culpa, era o senhorio, e se aquilo acabasse mal, poderia ser visto como abuso de poder. Uma noite, enquanto caminhavam pelo bairro alto, lotado de turistas e música, Tiago recebeu uma ligação do pai. Sua mãe está doente de preocupação. Venha para casa e acabe com isso. Tiago desligou, furioso. Eles querem que eu minta para sempre, desabafou com Ricardo. Este o abraçou, mas sugeriu cautela: dê tempo a eles. A relação deles intensificou, com momentos de ternura que contrastavam com a tensão externa. Tiago começou a questionar sua vida: valia a pena sacrificar a família pelo amor? Ricardo, por sua vez, enfrentava fantasmas do passado. Ana, a ex-mulher, ligou uma vez, curiosa sobre sua nova vida. Estou feliz agora, disse ele, mas sentiu uma pontada de traição ao lembrar os anos perdidos. A sociedade lisboeta, cosmopolita na superfície, ainda sussurrava julgamentos em círculos conservadores. Tiago via isso em olhares desviados, em notícias sobre discriminação. Então veio o primeiro grande teste. Um amigo de infância, Pedro, visitou Lisboa e insistiu em jantar com Tiago. No restaurante em Alfama, Pedro notou algo diferente: você parece mudado, mais leve. Tiago hesitou, mas contou sobre Ricardo. Pedro, católico devoto, reagiu mal: isso é contra a natureza, Tiago. Pense na sua alma. A amizade azedou ali, com Pedro partindo cedo. Tiago voltou para casa abalado, questionando se valia a pena. Ricardo o consolou, mas internamente temia que Tiago cedesse à pressão. Os dias se tornaram uma montanha-russa, momentos de alegria roubados, como um piquenique no Parque Eduardo VII, intercalados com chamadas familiares cheias de ultimatos. A mãe implorava: volte para casa, filho. Podemos ajudar você a corrigir isso. O pai ameaçava cortar relações. Tiago sentia o peso da escolha moral: trair a si mesmo ou à família. Ricardo, vendo o sofrimento, ofereceu: se precisar de espaço, eu entendo. Mas Tiago recusou, apertando sua mão: não, isso é real. A tensão crescia, como uma onda se formando no Tejo, pronta para quebrar. A crise familiar explodiu quando Tiago ignorou as chamadas dos pais por uma semana, focando em Ricardo. Eles apareceram no apartamento sem aviso, batendo na porta com insistência. Tiago abriu, e o pai entrou furioso: isso acaba agora. Quem é esse homem que está te influenciando? Ricardo, que estava lá, se apresentou calmamente, mas o pai o acusou de corromper o filho.
A mãe chorava, suplicando que Tiago voltasse para Sintra e vivesse direito. Tiago defendeu Ricardo, gritando pela primeira vez: ele não me influenciou. Eu sou assim. O pai saiu batendo a porta, dizendo: você não é mais meu filho. A mãe hesitou, tocando o braço de Tiago: eu te amo, mas isso dói. Eles partiram, deixando Tiago destruído. Ricardo o abraçou, mas sentiu culpa: talvez eu devesse me afastar. Tiago negou: não, eles é que precisam mudar. No trabalho, a pressão social se manifestou. Um colega ouviu rumores, talvez de Pedro, e começou a espalhar fofocas. Tiago notava olhares, risinhos. Em uma reunião, o chefe, conservador, fez um comentário sobre valores familiares. Tiago se sentiu exposto, considerando pedir demissão. Em casa, ele e Ricardo discutiam o futuro. Ricardo sugeria morarem juntos, mas Tiago temia mais escândalo. Em Portugal, ainda há preconceito, especialmente fora de Lisboa, dizia Ricardo, lembrando casos de discriminação em notícias. Tiago pesquisava grupos de apoio LGBT em Lisboa, como a ILGA, mas hesitava em se envolver. A luta interna o consumia: era egoísmo priorizar o amor? Ou covardia ceder à sociedade? Uma traição veio de onde menos esperava. A irmã de Tiago, Maria, que vivia em Coimbra, ligou fingindo apoio, mas na verdade gravava a conversa para mostrar aos pais. Conte tudo, irmão, incentivava ela. Tiago desabafou sobre seus sentimentos, e dias depois, o pai usou aquilo contra ele em uma ligação: você admitiu que é uma fase. Volte e prove. Tiago descobriu a gravação e confrontou Maria: como pôde me trair assim? Ela justificou: pela família. A dor foi profunda, abalando sua confiança. Ricardo, solidário, compartilhou sua própria traição: amigos que o abandonaram após o divórcio. A sociedade nos força a escolher lados, disse ele. Eles decidiram enfrentar juntos, participando de um evento discreto de orgulho em Lisboa, onde viram casais como eles, lutando por aceitação. Mas o medo persistia. O ápice da tensão veio em uma viagem a Porto, onde Ricardo apresentou Tiago a velhos amigos. Um deles, homofóbico, fez comentários ofensivos, levando a uma briga. Tiago defendeu-se, mas saiu machucado emocionalmente. De volta, questionou: vale a pena tanto sofrimento? Ricardo admitiu dúvidas: eu te amo, mas não quero te destruir. A relação balançou, com noites de silêncio. Tiago viajava para Sintra sozinho, tentando reconciliação, mas o pai recusava. A mãe, dividida, encontrava-o secretamente em cafés, chorando: seu pai é teimoso, mas te ama. Tiago pagava o preço: insônia, ansiedade, perda de peso. A sociedade portuguesa, com sua mistura de progresso e tradição, espelhava seu conflito. Ele lia sobre casais gays adotando, mas via protestos contra. A escolha moral pesava: sacrificar o amor pela paz familiar, ou vice-versa. A onda crescia, ameaçando engolir tudo. A confrontação final com a família aconteceu em um almoço forçado em Sintra. Tiago chegou sozinho, como pedido. O pai, rígido, listou condições: terminar com Ricardo, voltar para casa, frequentar terapia corretiva. Tiago rebateu: isso não é uma doença. A discussão virou caos, com acusações de ingratidão. Maria, presente, defendeu os pais: você está nos envergonhando. Tiago saiu chorando, cortando contato. De volta a Lisboa, contou a Ricardo, que o apoiou, mas sugeriu terapia real para lidar com o trauma. Tiago concordou, começando sessões em uma clínica em Lisboa, onde explorava sua identidade. Mas a terapia revelava rachaduras. Tiago questionava se Ricardo era o certo, ou só uma rebelião. Ricardo sentia insegurança, temendo ser usado. Uma reviravolta veio quando Ana, ex de Ricardo, apareceu. Ela soube da relação e confrontou: você me trocou por isso. Ricardo explicou, mas Ana, magoada, espalhou rumores entre amigos comuns. Ricardo perdeu contatos, isolando-se. Veja o preço que pagamos, disse a Tiago. Este, solidário, mas sobrecarregado, discutiu: talvez devêssemos pausar. Ricardo concordou, magoado, e se afastou por dias. Tiago, sozinho, enfrentou o vazio. No trabalho, pediu transferência para evitar fofocas, mas foi negada, forçando-o a demitir-se. Desempregado, dependia de Ricardo financeiramente, criando tensão ética: era dependência ou amor? A traição máxima veio de dentro.
Em um momento de fraqueza, Tiago ligou para Pedro, o amigo de infância, buscando conselho. Pedro convenceu-o a repensar, arranjando um encontro com um padre. Tiago foi, confuso, e ouviu sermões sobre pecado. Voltando, mentiu para Ricardo sobre o dia, mas a culpa o corroeu. Ricardo descobriu, sentindo-se traído: "Você duvidou de nós." A briga foi intensa, com acusações de covardia. Tiago admitiu: "Tenho medo de perder tudo." Ricardo saiu, dizendo: "Talvez você já tenha perdido." Tiago ficou sozinho, refletindo sobre escolhas: trair o amor por aceitação social. A dor era palpável, como as ruas frias de Lisboa no inverno. Ele viajou para o Algarve, buscando clareza, mas as ondas do mar só ecoavam sua turbulência. De volta, encontrou Ricardo esperando, pronto para perdoar, mas com condições: compromisso total. Tiago hesitou, o conflito moral no auge. Tiago e Ricardo se reconciliaram após dias de reflexão. "Eu escolho você", disse Tiago, abraçando-o. Mas o preço continuou: a família o deserdou formalmente, cortando a herança. Tiago encontrou um novo emprego em uma empresa mais inclusiva em Lisboa, mas o estigma persistia. Ricardo vendeu propriedades para ajudar, sacrificando estabilidade. Juntos, enfrentaram a sociedade, participaram de marchas pelo orgulho, onde viram apoio, mas também protestos. Tiago reconectou com a mãe secretamente, que aos poucos aceitava: "Eu quero você feliz." O pai, porém, permaneceu distante. Tiago cresceu, tornando-se ativista discreto, ajudando jovens como ele. Ricardo encontrou paz, casando-se com Tiago em uma cerimônia simples no Registro Civil de Lisboa, com amigos presentes. Mas as cicatrizes permaneciam, noites de dúvida, discussões sobre a adoção negada por burocracia. A vida deles era uma mistura de alegria e luta, espelhando a Portugal moderna. Tiago refletia: as escolhas erradas levaram à verdade. Ricardo respondia: o preço foi alto, mas valeu. Anos depois, em um café no Rossio, Tiago via casais gays livres, pensando no caminho percorrido. A história deles inspirava, mas questionava: foi certo priorizar o amor individual sobre os laços familiares tradicionais?